Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Aproveita para se inscrever agora no nosso canal, hein? Não deixa para depois, porque senão você vai esquecer. E vai lá na nossa página no Instagram também, hein? Pode Ser 037, para você curtir e acompanhar também os melhores cortes. Inclusive, todos os episódios estão lá, hein? 31 episódios que você já pode conferir, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. Aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado aí a Qualicar Proteção Veicular, hein? Você que tem um bem, não deixe de fazer um orçamento na Qualicar. Planos a partir de R$ 79,00 para você ter sua moto, seu carro 100% protegido contra furtos, roubos, colisões e fenômenos da natureza. Agradecer também ao Mió do Pão de Queijo, abraço aí pro Petrônio, sempre fornecendo o melhor pão de queijo para nós aqui do Pode Ser e para você de Divinópolis e região. E abraço aí para o C Pinturas. Tá precisando aí de pintar a sua casa, seu comércio? Então procura um pintor profissional, hein? Pintor tem que ser profissional e pintura é com o C Pinturas. No episódio de hoje, vamos falar de vistos. Você que está pensando em viajar, quer ir para os Estados Unidos e sabe que para ir para lá não basta só comprar uma passagem, né, fazer as malas e ir. Nada disso. Chegar lá, você não desce nem do aeroporto, viu? Você não sai do aeroporto, vai voltar de novo para o avião. Precisa de visto. E hoje nós estamos recebendo aqui no Pode Ser a Mariane Dias, da Roda Mundo Vistos, que é uma empresa especializada em vistos. Então, você que planeja viajar para os Estados Unidos, precisa do visto americano. Isso é uma exigência. Tudo bem, Mariane? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kleber. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, participando, né? Podendo falar um pouco sobre o universo do visto americano e participando desse Pode Ser, que a gente sempre está seguindo, vendo, né? São conversas excepcionais e precisas, né? Para o nosso público. E hoje nós vamos falar aqui dos vistos, né, gente? Porque essa questão do visto, o adulto e a criança, todos precisam, a criança também precisa do visto americano ou não? Para o pessoal entender um pouquinho, para a gente entrar de fato nesse assunto, né? Porque eu já pensei em viajar para os Estados Unidos, mas quando eu penso, nossa, e o visto, né? Será que eu corro risco de ter um visto reprovado? Como que fica? Eu acho que muita gente pensa assim, né? Então, Kleber, é uma dúvida muito comum. Todo solicitante, a partir do primeiro dia de vida, se for viajar para os Estados Unidos, precisa do visto americano, sim. Inclusive, crianças menores de 14 anos, quando um dos pais já tem o visto americano válido, essa criança é isenta de entrevista. Ela não precisa comparecer ao consulado para estar fazendo a entrevista, sendo que os pais podem representá-la, levando a documentação e entregando no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Hoje essa entrevista acontece onde? Em Brasília, Belo Horizonte? Como que funciona? Atualmente, o CASV, que funcionava em BH, ele encerrou suas atividades em 2019. Então, não existe mais esse posto em BH. Hoje, para você fazer a entrevista do visto americano, você precisa comparecer em um dos consulados da sua preferência. Você pode escolher dentre os consulados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Recife. Tem algum, assim, que tem mais reprovação ou não? Porque tem gente que fala assim, consulado tal é mais difícil, ou não tem muito disso. A questão é de, né, ter uma assessoria boa para chegar tranquilo e saber o que responder de fato ali, porque as perguntas vão acontecer e são perguntas bem diretas ali também, né? Isso. Na verdade, muita gente acha que tem um consulado que é mais fácil, outro que é mais difícil, que reprova mais, e isso é mentira. Todos os consulados usam da mesma didática para fazer essa entrevista, então todos vão ter o mesmo peso em questão de aprovação ou não. E tem uma taxa que paga para fazer essa entrevista do visto? Tem sim, tem uma taxa, um valor que o solicitante de visto tem que estar pagando, né? A taxa MRV
Essa taxa atualizada hoje é no valor de $185, que fica em torno de acordo com o boleto que nós geramos hoje para uma solicitante, está R$ 1.050 atualizados. Pois é, né, gente? Aí entra a importância de uma assessoria bem feita, né? Por isso que a empresa da Mariane entra nesse ponto, porque se é reprovado nessa entrevista, é outra taxa, né? Não tem como ter uma segunda chance ou não. Isso, a taxa MRV ela não é reembolsável, tá? Aí o solicitante de visto, ou deixando a taxa vencer sem estar agendando a entrevista, que a taxa tem validade de 1 ano. Essa taxa venceu, você não agendou a entrevista, não participou da entrevista, você tem que fazer um novo pagamento. Isso também serve para os solicitantes que são reprovados. Sendo reprovados, tem que fazer o processo tudo novamente, inclusive o pagamento, um novo pagamento dessa taxa MRV. Eu preciso falar inglês para participar dessa entrevista aí, porque tem gente que acha que no consulado eles só falam inglês. Realmente são americanos que estão ali, né? Mas eu preciso ter um inglês fluente, eu preciso ali... Não, eu falo inglês. Porque tem gente que tem um inglês básico ali, coloca, falo inglês, né? Fluente. Chega lá na hora, as coisas podem complicar. Qual que é a sua orientação nesse caso? Então, Kleber, eu oriento os meus clientes da seguinte forma. Se você fala o inglês fluente e quiser indicar no formulário que você fala o inglês, você pode colocar tranquilamente, porque assim, lá na hora da entrevista, se o cônsul iniciar a entrevista falando inglês, para você vai ser normal, você não vai ficar nervoso, né? Vai sair bem porque você domina o inglês. Agora, naqueles casos que a pessoa está fazendo o cursinho básico, começou ali, tem 1 mês, 2 meses, eu faço curso de inglês, posso colocar no formulário? Está no The Books on the Table, né? What's your name? Isso, eu não indico. Aí, nós colocamos somente que a língua dominada é a língua portuguesa, para que não corra o risco de chegar na hora da entrevista e o cônsul fazer essa entrevista na língua inglesa, gerando, né, nervosismo para o solicitante e atrapalhando o andamento da entrevista, podendo gerar uma reprovação. E é demorada essa entrevista ou depende de caso por caso? Não, a entrevista é bem rápida, tá? Não é demorada, no máximo 10 minutos. E porque todo jeito você deve apresentar uma documentação, é pedido uma documentação antes, né? Ou não? Então, aí, no caso da documentação, nós indicamos, né, toda a documentação que o solicitante tem que estar separando, né? Comprovantes de renda, comprovantes escolares, se a pessoa faz um curso, faz uma faculdade. Mas, na maioria dos casos que o solicitante vai fazer a entrevista, quase que 100% dos casos, o cônsul lá na hora não pede nenhuma documentação, tá? Ele não solicita nenhuma documentação. Então, eu sempre falo para os meus clientes que, apesar de não ser solicitado, não ser costume essa solicitação, tem que estar com toda a documentação ali numa pasta separado, porque caso o cônsul solicite, né? Vai que pede, né? Vai que pede, está lá para apresentar, né? Tem diferença do visto de turismo para o visto de trabalho? Tem diferença, só que hoje eu trabalho exclusivamente somente com visto de turismo. Que é o de turismo, né? Que é para quem vai fazer turismo nos Estados Unidos, né? Inclusive, o solicitante do visto de turismo um dos critérios para se fazer a entrevista do visto americano e se sair bem, o cônsul tem que notar que você vai para os Estados Unidos com a intenção de somente turismo. Se ele notar que você tem a intenção de ir para trabalhar com visto de turismo, esse visto é negado na hora. Você tem que declarar algum valor que vai levar para gastar também já nessa entrevista ou não? Isso é depois? Primeiramente, você tem que mostrar para o cônsul, através da sua renda, através do seu trabalho, que você tem condições de ir e retornar para o Brasil, né? Com a renda que você propôs e demonstrou na DS 160. Que essa, então, é tipo uma declaração, então,
de renda, no caso, né? Essa DR-160, então, tipo um Isso. imposto de renda ali, que você vai declarar para ele saber. Não, realmente ele tem condições de ir lá e de voltar, né? Isso, na verdade, é todo um conjunto, né? Na DS 160, o solicitante vai colocar todos os seus dados, né? Ali dados de trabalho, dados de estudo, da faculdade, se cursa alguma coisa, bem como a sua renda, que tem que ser coerente com a documentação separada, que é aquele ponto, né? Se o cônsul solicitar alguma documentação, né, tem que ser coerente com o que está anexado na DS 160. Não pode entrar em contradição, porque senão leva a negação. Não vai levar negação. E essa negação é na hora ali? É na hora. Na hora você fica sabendo se foi aprovado ou não. Isso. O cônsul, na hora, no final da entrevista, ele vai dizer seu visto foi aprovado ou, né? Seu visto foi negado. Ou seu visto foi negado. E, no caso do visto aprovado, o passaporte fica retido para a confecção do visto americano e só depois de volta de uns 18 dias úteis ele retorna para o endereço do solicitante. Ah, então ele fica retido lá então e depois ele volta então via correios, então o transportador para solicitante. Isso. Então. No processo o solicitante paga a taxa, né? Já paga a taxa Isso, então. Isso, para esse passaporte retornar para o seu endereço. Ou se ele preferir e não pagar a taxa, ele mesmo pode retirar quando ficar pronto, né? Lá no consulado. Mas, por exemplo, gente de outra cidade não tem jeito. Normalmente é mais acessível pagar, né? É melhor pagar a taxa, porque é um valor R$ 64, né? Para chegar na sua casa, então vale muito a pena. E, Mariane, por exemplo, uma viagem de turismo não costuma ir só uma pessoa, né? Sempre vai a família toda. Nesse caso do agendamento aí, em Minas Gerais, não tem hoje, né? Tem que ir para outra capital. Consegue agendar para mais de um da família? A assessoria consegue fazer isso, essa facilidade para acontecer do mesmo dia? Não falo no mesmo horário, não, mas próximo ali no mesmo local? Sim, a maioria dos meus clientes hoje que vão fazer o visto americano ou também vão renovar são em processos familiares, né? Então, assim, mais de 2 pessoas. E nós conseguimos agendar todos para o mesmo horário, para fazer tudo junto. Que facilita, porque senão não tem jeito, né? Vai um, vai outro viajar, não tem como. Isso facilita bastante. Tá aí, estamos falando hoje de visto aqui. Deixa eu falar primeiro aqui do nosso patrocinador para a gente continuar esse bate-papo aqui. Falar da Qualicar Proteção Veicular. Você que tem um veículo, tem um bem, não deixe de proteger o seu veículo. Planos a partir de R$ 79,90. Proteção contra roubo, proteção contra furto, contra colisão, fenômenos da natureza. E atenção, hein? Faça isso imediatamente. Você está vendo o que está acontecendo aí, né? Trânsito não tá brincadeira, hein? É sair de casa, tá sujeito aí a se envolver em uma colisão e a Qualicar garante proteção. Furou o pneu, a Qualicar vai lá, te ajuda a trocar se você não conseguir. Deu problema no seu carro lá no sul do Brasil. A Qualicar atende no Brasil todo. Qualicar em Divinópolis, na Avenida Paraná e também em São Gonçalo do Pará. A sua proteção veicular, a proteção que você precisava. Então, não deixe de fazer esse orçamento. Assunto de hoje, falando de visto americano. Estamos recebendo aqui a Mariane Dias, ela que trabalha com assessoria, né? Ajuda a você que tem interesse em fazer uma viagem internacional, uma viagem de turismo. Mariane, qual que é a orientação, né, da Roda Mundo Vistos em relação a uma pessoa que planeja viajar? Eu compro essa passagem agora, compro a família toda, depois eu vou lá tirar o visto, né, no consulado e por aí vai. Qual que é a orientação de vocês em relação a isso? Então, Kleber, eu sempre recomendo aos meus clientes não fazer a compra das passagens, né, não reservar, né, nada antes da entrevista, porque pelo seguinte fato, pode ser que ocorra de chegar lá na entrevista, né, o cliente, né, o solicitante que compra essa passagem, faz a reserva, né, e, por exemplo, diga, eu vou para Nova York,
né? Já está tudo pronto, tudo reservado. Chega naquela empolgação. Chega na empolgação e o cônsul, lá na hora da entrevista, pode ver isso como uma certa arrogância, né? Como que você comprou, já reservou, sendo que você ainda nem tem o visto não garantido, funciona assim nos né? Estados Você nem Unidos. tem o visto aprovado. Então, é melhor deixar para fazer a compra, deixar para reservar depois que tiver com visto em mãos. Até porque pode ter um conflito de datas, né? Porque hoje você compra uma viagem, você compra mais para frente, você acha que é tal dia, chega lá, mas que dia que é a sua viagem? Ah, é dia tal. Não, sua viagem, que estou olhando aqui, é tal dia. Isso. Né? Isso aí é um problema que pode levar a uma negação do visto, né? Por isso, tem que estar tudo bem alinhado com o que você colocou na DS 160. Você não pode entrar em contradição com o que está escrito ali. Se você indicou uma data da viagem, lá na hora você tem que falar a data certa. Se você indicou uma renda, lá na hora você tem que falar a renda certa. Então, daí parte, né, a importância de você fazer a contratação de uma assessoria, de uma pessoa para estar te ajudando nesse processo. É tipo uma entrevista mesmo com o cliente, né? Isso, nós passamos para o cliente antes da entrevista tudo que ele tem que falar, como que ele tem que se portar lá na hora, a vestimenta que ele tem que usar, entendeu? Para tudo sair da melhor forma. Então, a vestimenta assim, aí arrumadinho, por caso do homem, não falar com terno, mas uma gravata, se mostrar uma postura mesmo, né? Chegar lá de qualquer jeito, deitar na cadeira lá, porque não vai ser interessante, a chance de reprovação é grande, né? Eu falo, né? Eu sempre falo que quando você vai para a entrevista do visto americano, você tem que se apresentar da melhor forma. Então, uma maneira de você pensar, né? Como que eu vou? Eu digo que você pode ir como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego, né? O homem coloca uma blusa mais fechadinha, né? Mais social, uma calça jeans, um sapato fechado. As mulheres evitar rasteirinhas, sapatos abertos, né? Decotes muito profundos. Uma roupa mais social seria o adequado. Não fazer gracinha, né? Piadinha, né? Querer chegar despojado demais também não vai dar certo, né? Sempre falo isso também. Dependendo do cônsul, pode ser que você pegue uma pessoa mais brincalhona, né? Que te dê abertura. Mas a maioria dos cônsuls, pelo que a gente vê, né, nesses 10 anos trabalhando com visto americano, não dão abertura. E veem isso como um desrespeito, podendo levar à reprovação desse visto. Então, melhor evitar. Evitar, né? Evitar, porque depois é mais R$1.000 aí no mínimo, viu? De novo, verdade. né? Para voltar não fora a passagem barato. aérea, né? R$1.000 é só a taxa. Tem passagem aérea para você ir de novo, normalmente, porque Minas Gerais hoje não tem. Né? Exato. Não tem, tem que ir para fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, então não fica barato. E tempo é dinheiro, né? Não Isso tem mesmo. jeito, né? Tem alguma história curiosa, Mariana, assim, ou engraçada de cliente aí para você compartilhar com a gente? Porque, principalmente, essas entrevistas acontecem muita coisa, né? Ou durante viagem, que o pessoal comenta. Tem, né? Eu vou te contar, um episódio que aconteceu com uma cliente, agora em outubro do ano passado. Ela foi fazer a entrevista e nós fizemos todo o processo dela, agendamos a reunião online para falar, né, sobre os procedimentos da entrevista, fazer o treinamento. Aí, lá no dia, nós fizemos, tudo bem, ela estava super tranquila. Eu falei, né, o dia, frisei com ela o dia, o horário, tudo certinho. Tá, passou. Aí, estava eu na minha casa e vejo meu telefone tocar, 7 horas da manhã. E foi tocando, assim, gente, que isso? Eu peguei esse telefone, né? Levantei correndo, atendi. Ela era a cliente, né? Estava desesperada e falou: Mari, eu te liguei muitas vezes no seu telefone de trabalho, você não atendeu, eu preciso falar com você, eu tô aqui, você não acredita o que aconteceu? Remarca aí para mim. Aí eu, remarca o quê, gente? Nossa, eu tô aqui, você não acredita, eu errei o dia. Eu falei assim, gente, o que você tá fazendo aí? É daqui 15 dias ainda a sua entrevista? E era onde que é essa entrevista? Lá em São Paulo. E ela fez o marido dela pegar folga no trabalho. Porque era pros dois? Não, era só para Só ela. ela Ela ia viajar com um casal de amigos que já tinham feito visto comigo e
resolveram chamar ela, o marido não queria ir, ela foi tentar sozinha. E o marido nervoso porque ela tinha errado o dia. Aí tivemos que fazer, né, toda a preparação novamente, que ela estava ansiosa. Aí, uns dias antes da entrevista, chamei ela de novo, nós conversamos e, no final, deu tudo certo. Mas ela foi super adiantada para essa entrevista. Tava com vontade de ir. Tava com vontade. Mas já viajou, não? Já foi já ou não? Ela já foi, já, e aproveitou bastante. Isso aí que é importante. Ó. E essa questão da assessoria, né, tem gente que fala assim, é um gasto. Não, gente, é um investimento. Né? Porque você ir achando que pega informação na internet, ela não te dá tudo, não te dá o pulo do gato ali, não. Né? Porque isso que é fundamental. Né? A Mariana é experiente aqui. Né? Tem quantos anos já? Vai fazer 10 anos, né? 10 que eu trabalho anos. com o visto americano, né? E, inclusive, hoje eu atendo os clientes exclusivamente online, né? Faço esse trabalho. Isso possibilita eu atender o Brasil inteiro, né? Hoje, por exemplo, eu fechei com uma cliente lá de Roraima. Olha para você ver. Aí. Né? Tá lá na outra ponta do Brasil. Tá longe, hein? E nós fazemos assessoria, né, completa, fazemos as chamadas, né? Se o cliente precisar fazer chamada de vídeo ou ligação pelo WhatsApp, e-mail. Então, a internet hoje possibilita, né? A gente trabalhar da melhor forma para atender os clientes do Brasil inteiro. E poder ter essa conversa, né? Trazer essas informações que a pessoa não vai encontrar. Né? Questão de documentação que precisa, pode chegar lá a faltar alguma coisa, né? Qual documento, qual taxa, né, você tem que pagar para não pagar coisa errada também, porque hoje tem muito site aí, você acha que você está entrando lá, está tirando um documento lá de pagamento e não é, né? Você pode pagar alguma coisa e é até mais caro às vezes, talvez mais caro do que está sendo ofertado. Isso acontece muito. Inclusive, as pessoas que tentam, né? Muita gente tenta fazer o visto americano sozinha. E eu falo o seguinte, pode dar certo? Pode sim. Né? Pode ser que a pessoa seja aprovada, mas pensa, você já vai fazer o processo que não fica barato para ser reprovado, sendo que se você pudesse gastar um pouquinho a mais, contratar uma assessoria, né, para te ajudar, para facilitar o processo, aí você vai lá, reprova e vai ter que contar com uma pessoa, um profissional para te ajudar, então vai ser um gasto assim dobrado, né? Então é muito importante. Você contar com uma pessoa para te ajudar no preenchimento, na preparação da entrevista. É isso aí. Roda Mundo Vistos, hein? O Instagram, hein? @Roda Mundo Vistos. O telefone é o 37 98848 0927. Inclusive, a Mariana trouxe para a gente aqui, ó, da Roda Mundos Vistos, mais de 10 anos aí de experiência. Para você que vai viajar, quer ir para Disney, né, Orlando, né, curtir, meu sonho, viu? Ainda vou fazer ainda. Ainda quer levar os meninos a crescer mais ainda, viu? Vou procurar a Mariana aqui para tirar o visto. Para vocês, para sua família. Inclusive, Kleber, a Roda Mundo Visto trabalha com o visto primeira via, a renovação, né? Quem tem o passaporte europeu para entrar nos Estados Unidos, nós também trabalhamos com a autorização ESTA, que nós fazemos e a pessoa entra com o passaporte europeu nos Estados Unidos. E quem também tem o passaporte americano, o visto americano, nós fazemos a autorização ETA, que é para a pessoa entrar no Canadá. Que isso, trem demais, hein? Isso, e possibilitando que a pessoa fique, né, a turismo no Canadá por até 6 meses com essa autorização. Gente, tem muita gente que está pensando em viajar, talvez nem o passaporte tem. Eu tenho certeza que a Mariana também vai ajudar nessa parte, né, que é o primeiro passo. Isso, tirar passaporte da Polícia também. Federal, Nós né? auxiliamos, isso. Que é o primeiro passo aí, é ter o passaporte, né? Hoje, Divinópolis tem a Polícia Federal que está emitindo passaporte ainda, né? Isso, emite normalmente. Ainda bem, né? Bom pastor. Então, é o primeiro passo. Então, ela vai te ajudar nesse ponto também, assessoria. Deixa eu falar agora do Mió do Pão de Queijo. O Rafael vai colocar as imagens para a gente. Você que gosta de um pão de queijo recheado, caprichado. Eu sei que tem 2 Rafael aqui que gosta, viu? Que não dispensa, não. 2, viu?
É o melhor do pão de queijo, hein? Fica na Rua Bahia, inclusive o Petrônio ampliou o espaço lá. Daqui uns dias vamos trazer imagens novas de lá. Está terminando essa reforma para te dar mais conforto. São mais de 20 sabores de pão de queijo, hein? Inclusive tem uns aqui, daqui a pouco a Mariana vai experimentar para dar a nota aqui. Você gosta do pão de queijinho recheado, Ana? Nossa, é bom demais, eu gosto. 20 sabores, viu? Tem alho poró. Delícia. Carne seca. No, trem demais, viu? Passa lá no Petrônio, hein? Melhor do pão de queijo. Do Petrônio, vamos falar de pintura. Né? O Petrônio fazendo a reforma lá, ele deve ter contratado o Anderson, pintor, porque é o pintor profissional. Né? Para você que precisa reformar, quer fazer uma pintura aí na sua casa, então procura quem entende do assunto e não tem enrolação. O C Pinturas, o Anderson, inclusive, fez um trabalho para nós aqui de cimento queimado espetacular. E ele é especialista em pedras naturais. É o que há, de momento, aí, maior durabilidade, né, na parte interna e externa do seu imóvel. Não deixe de procurar o Anderson Pintor para você dar aquela reforma na sua casa, né, ambiente, né, bacana, merece uma pintura nova. Procure um pintor profissional. Mariane Dias é nossa entrevistada de hoje, consultora especialista em vistos americanos da Roda Mundo Vistos. Essa empresa, né, aqui tem sede em Divinópolis, mas atua aí no Brasil inteiro. Inclusive, ela falou disso, né, de forma online. Qual que é o recado que você deixaria para as pessoas, né, que estão pensando em viajar e o destino é os Estados Unidos? Não precisa preocupar com o Trump, não, né? Tendo visto, tá tudo tranquilo, né? Inclusive, tem muita gente, né, que depois do governo Trump fica com dúvidas, acha que dificultou. E não, gente, esse ano a taxa de aprovação tá a mesma do ano passado. Não modificou nada em relação à aprovação. Tá até melhor. Tá até melhor, tá até então. Melhor. Aí, ó, o Trump tá querendo a turma lá, gente. É só ir, ó. É só ir. É isso aí, Mariana. Te agradecer aqui a sua participação aqui, a sua presença. Né, pra gente estar falando desse assunto, né, tão importante, que é a questão do visto americano, que muita gente acaba sendo reprovado por falta de informação, né? Por isso que eu fiz esse convite para você vir aqui e para o pessoal saber que em Divinópolis tem uma empresa que é a Roda Mundo Vistos, especializada nesse assunto com mais de 10 anos no mercado. Você vai procurar a Mariane Dias, que é consultora especialista em vistos americanos. Obrigado, viu, Mariane? Kleber, eu agradeço o convite de participar, né, desse bate-papo para falar um pouco sobre o mundo do visto americano. Especialmente o visto de turismo, que é o meu foco hoje, e gostaria de aproveitar e convidar o pessoal que assistir, né? Se estiver pensando, planejando a viagem para os Estados Unidos, precisar da assessoria, nós estamos à disposição. É isso aí, deixa eu fazer um orçamento, viu, gente? Pelo menos entre em contato, vai lá na página do Instagram ou no WhatsApp, que é o 379-8848-0927, porque tem uma pessoa aqui que sabe como funciona. Né? Se eu for viajar, eu vou procurar. Né? Porque eu quero ganhar tempo e economizar dinheiro. Não quero correr o risco de chegar lá, ter uma reprovação por falta de algum detalhe. Falar assim, nossa, por que eu não procurei a Mariane? Isso. Né? Muito importante esse cuidado, né? Essa assessoria para auxiliar no processo. Não que, né? Mesmo com assessoria, pode ser que ocorra ali uma coisa ou outra, tá sujeito, né? Tá sujeito. Vai que o cônsul não está num dia bom lá também, né? Isso, também, né? Pode acontecer. Mas, assim, a gente auxilia no melhor caminho, né? Da melhor forma para o solicitante buscar essa aprovação. Então, é muito importante você contar com uma pessoa especializada para te auxiliar. É isso aí. Obrigado, viu, Mariana, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Sucesso aí, viu? Obrigada. Valeu. Muito obrigado a você que acompanhou e curtiu mais um episódio do Pode Ser. Lembrando que em breve esses cortes estarão no nosso Instagram, que é o Pode Ser 037. Não deixe de entrar lá agora e curtir a nossa página. Hoje o assunto foi visto americano. A nossa entrevistada foi a Mariane Dias. Na semana que vem, pode ser você o próximo entrevistado. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Qualicar Proteção Veicular, melhor do pão de queijo, abraço Petrônio, o C Pinturas, o Anderson, pintor profissional,
Agradecer também ao estúdio Aperte o Rec, direção do Rafael Moreira, nosso diretor aqui de imagens e som. Valeu, Rafael. Abraço, tamo junto, hein? A semana que vem tem mais, hein? Tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o Rec. Apoio X5 Educação.